Pessoal, eu quero trazer agora para o nosso debate a situação envolvendo Alexandre Ramagem e também a esposa dela, que revelou nas redes sociais que teve os celulares e os computadores apreendidos. Vou conversar com a Janaína Camelo e a esposa de Alexandre Ramagem disse que ela foi abordada quando deixava o país em direção aos Estados Unidos e que foi exposta a uma situação extremamente constrangedora. Vamos, então, entender todo esse lance agora com a nossa Janaína. Fala aí, Jana, bem-vinda. Pois é, Evandro, muito boa tarde para você. Ela disse, inclusive, que isso aconteceu na semana passada. Teria acontecido ali, segundo a esposa de Ramagem, no dia 17. Exatamente, ela estava embarcando aqui do Brasil para os Estados Unidos, junto com as duas filhas. Então, isso teria acontecido no dia 17, só lembrando que exatamente 2 dias depois, a gente ficou sabendo que Ramagem não estava mais no Brasil, estava nos Estados Unidos, porque ele acabou sendo flagrado junto com a esposa entrando numa academia em Miami, né? Então, aí sim veio à tona de que ele não estava mais aqui no Brasil, mas a informação é que ele teria entrado nos Estados Unidos ainda em setembro, viu? Só lembrando que Ramagem, ele está foragido, né? Ele é considerado foragido porque o nome dele acabou ali sendo incluído no Banco Nacional do Monitoramento de Prisões por determinação do ministro Alexandre de Moraes, já que ele não está mais no Brasil. A gente tem para mostrar aí na tela, Evandro, o que foi postado pela esposa de Alexandre Ramagem nas redes sociais, né? Falando sobre essa abordagem. Ela disse que isso aconteceu no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, quando estava embarcando ali com as filhas, e disse que foi surpreendida na entrada ali da aeronave. Aí ela fala que foi um mandato de busca expedido pelo ministro Alexandre de Moraes. Diz que durante essa ação teve todas as malas retiradas do voo, foram revistadas, além de apreenderem também, segundo ela, o celular, computadores e outros itens. E aí ela faz críticas ali, porque as duas filhas, uma de 7 anos de idade, outra de 14 anos de idade, ficaram em pânico, fala do constrangimento, do medo e chama de covardia ali, o que ela vivenciou junto com as filhas durante esse momento ali ao embarcar no avião indo para os Estados Unidos, né? E aí ela chamou essa ação de ilegal, de abusiva, criticou, disse que ela não é alvo ali de nenhuma investigação e que ela acabou acabou tendo esses itens apreendidos somente porque é esposa de Alexandre Ramagem. A esposa de Alexandre Ramagem, Rebeca Ramagem, é o nome dela, Evandro, ela é procuradora, viu, do estado de Roraima. E a procuradoria disse o seguinte, que ela está de férias, que ela não tirou licença, ela está de férias e num período que termina essas férias agora, sexta-feira, amanhã. Mas nas redes sociais, ela disse que se mudou para os Estados Unidos, que não vai morar mais no Brasil, que se mudou para os Estados Unidos para acompanhar Alexandre Ramagem. Lembrando que Alexandre Ramagem foi condenado a 16 anos, né, um pouco mais de 16 anos de prisão. E ele está sendo considerado foragido. Com relação a essa afirmação de que os itens foram apreendidos ali, expedido numa ação, no mandado expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, o STF disse que não tem, por enquanto, nenhuma informação nesse sentido, e a Polícia Federal também, até o momento, não quis se pronunciar, viu, Evandro? Obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Um ótimo trabalho para você aí em Brasília. Ainda avançando nessa história de Alexandre Ramagem, a fuga dele para os Estados Unidos continua repercutindo. E há agora também uma necessidade de avaliação na Câmara dos Deputados depois do pedido do ministro Alexandre de Moraes para a perda do mandato de Alexandre Ramagem. Eu quero saber de você, Lucas Martins, que medidas que a Câmara pode adotar e, nesse caso, ela proibiu a votação remota, ou seja, que Alexandre Ramagem dê o seu voto estando nos Estados Unidos? Conta pra gente toda essa história, vai lá. Pois é, Evandro, olha só, isso daí já é um posicionamento que o presidente da Câmara dos Deputados tem se manifestado em relação a qualquer parlamentar que deixe o Brasil sem uma justificativa cabível para ausência durante as sessões parlamentares. Mas fato é que o presidente Hugo Motta disse, inclusive, que agora vai esperar uma decisão, vai conversar com a equipe jurídica da Câmara dos Deputados para entender sobre como pode acontecer esse processo da cassação de Alexandre Ramagem.
Ramagem. Ele disse que ainda não tem convicção formada sobre o assunto e que também vai ouvir o setor jurídico da Câmara dos Deputados para poder entender como pode acontecer esse processo de cassação, essa possível cassação do mandato de Alexandre Ramagem. Essa foi a resposta de Hugo Motta ao ser questionado se o processo de Ramagem aqui na Câmara dos Deputados seria parecido com o de Carla Zambelli, que está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Vale lembrar que Alexandre Ramagem, de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, é considerado foragido porque ele foi condenado a 16 anos de prisão no processo da tentativa de golpe de Estado aí, que foi julgado no Supremo Tribunal Federal. Nessa semana, inclusive, o ministro Alexandre de Moraes determinou, que Alexandre Ramagem, tivesse a cassação desse mandato aí, mas interlocutores acreditam que essa decisão, inclusive, é uma decisão do presidente da Casa, deve ser tomada pelo Legislativo e não pelo Judiciário. Esse acordo ainda está em aberto, inclusive. E o que acontece? Repercussões da base governista sobre essa questão do Alexandre Ramagem seguir foragido. Nós conversamos, inclusive, agora há pouco com o líder do PT na Câmara dos Deputados, o deputado Lindbergh Farias, que disse o seguinte, que não vai aceitar um congresso de foragidos, citando aí Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli e agora Alexandre Ramagem. Fato é que temos um posicionamento, pelo menos inicial, do presidente da Casa, que até então não tinha se manifestado em relação a essa questão envolvendo Alexandre Ramagem. Nós, é claro, seguimos acompanhando daqui. Volto com você, Evandro. Muito obrigado pelas informações, Lucas. Daqui a pouco eu vou analisar toda essa relação do Alexandre Ramagem com a Câmara, com a determinação do Supremo Tribunal Federal e também com essa situação que aconteceu com a esposa dele ao embarcar para viajar para fora do país. Mas antes eu quero trazer que o secretário de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite, confirmou que vai deixar o cargo. Vamos então com o Misael Mainetti, que vai explicar essa decisão. Eu acho que o Misael Mainetti não está ouvindo porque ele está mascando o seu chiclete e conversando com alguém ali enquanto eu chamo. Assim que ele ouvir, provavelmente ele jogue o chiclete, guarde dentro do bolso, cola no bolso ali o chiclete dele e aí ele vai poder falar conosco. Ou ele vai entrar conversando com a gente ao vivo, mascando o seu chiclete. E falando do Tarcísio. Daqui a pouco. E falando do Tarcísio enquanto masca o seu chiclete. Bom, Alangani, vamos falar dessa situação envolvendo a Rebeca Ramagem, que fez uma postagem nas redes sociais, dizendo que ficou impactada, inclusive, pela abordagem, exatamente por ela não fazer parte do processo. Como é que você avalia essa situação e, digamos, tudo que está acontecendo agora ao redor do deputado Alexandre Ramagem, condenado pelo Supremo Tribunal Federal? Olha só, Evandro, eu vejo como uma situação muito complicada, porque o direito pressupõe a individualização de condutas e ela não estava em nenhum inquérito. Então, ela não pode ser alvo de uma busca e apreensão, de celulares, de laptops, ainda mais na presença dos seus filhos, das suas filhas. Evidentemente que isso não pode acontecer, até porque não se tinha informação de que o Ramagem estava foragido. Até então, imaginava-se que o Ramagem estava aqui. Então, isso mostra que provavelmente a ação foi motivada por algo que a gente viu acontecer durante muito tempo nos últimos anos aqui no Brasil, Evandro, o tal do Fishing Expedition. Ou seja, vai atrás de computadores, de celulares, para ver se tenta encontrar alguma coisa, evidentemente, do Ramagem, e talvez até já prevendo uma situação de fuga. Mas isso se respeita ao ordenamento jurídico. E a gente não pode normalizar esse tipo de situação, porque hoje é com a família do Ramagem, amanhã é com a sua. Fala, Loyola. Só um ponto, me corrija se eu estiver errado, Alan, mas a apreensão ocorreu após o Ramagem ter sido declarado como foragido e não antes, como você deixou entender. Posso estar enganado, mas eu acho que foi agora, foi posterior. Assim? Não foi antes dele estar como foragido, foi posterior. Ainda que ela não estivesse... Correto? Não, eu fiquei com essa dúvida, para falar a verdade. Eu até fui pesquisar aqui pela informação que eu consegui. Foi agora, foi recente, foi ela indo para os Estados Unidos. Posso estar enganado, tá? Podemos verificar, também não estou com absoluta certeza, não. Agora, principalmente se essa minha premissa estiver correta e se de alguma forma, mediante
a investigação, ainda que ela não estivesse no inquérito original, houver sido comprovado que ela estava agindo em favor do deputado foragido do Partido Liberal, partido de Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem, condenado por golpe de Estado, que utilizou a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, para perseguir, pesquisar e levantar dados contra opositores, me parece que a justiça está correta nesse caso. Fala, Zé Maria Trindade. Foi antes. Ela chegou primeiro nos Estados Unidos e esperou o Ramagem lá, né? O Ramagem só foi considerado foragido quando ele já estava em solo norte-americano, lá em Miami, né? Mas é uma busca e apreensão, não é exatamente uma prisão, nenhum processo, nem nada, é uma busca e apreensão. Eu sei que alguns, eu não sei exatamente se todos, né? Mas alguns dos condenados na primeira turma do Supremo Tribunal Federal estavam sendo olhados de perto pela Polícia Federal para evitar exatamente a fuga. E mesmo assim o Ramagem fugiu, talvez até pelas relações que ele, ou pelo conhecimento que ele tinha, né? Então, primeiro, a busca e apreensão é possível a qualquer um. O juiz pode decretar busca e apreensão em qualquer um, a pedido do Ministério Público ou não, né? Foi uma busca e apreensão, não foi uma prisão dela e das filhas. E ela ajudando o marido a fugir, ela não está cometendo crime, porque você tem essa permissividade de ajudar um parente de primeiro grau, um irmão, um pai, né, a fugir da justiça. A justiça acha que isso é permissível, né? O que talvez tenha levado a essa busca e apreensão é exatamente a prevenção contra a possibilidade de fuga, e essa prevenção não adiantou nada porque o Ramagem fugiu. Uma situação muito complexa porque, como eu costumo dizer, o grande debate, a grande história aí é a origem e como foi o processo. Mas em tempos normais, de condenado e de mulher de condenado, sempre foi assim e sempre a justiça vai agir assim, com toda a família. Fala, Bruno Moza. Muito interessante, só complementando um pouco dessa parte do Zé Maria, que a origem de todo o processo gera esse problema que a gente está vivendo no país. Eu, de novo, não vou entrar, todo mundo sabe a minha opinião, não vou entrar no juízo de valor aqui, mas essa descrença nas instituições, ela ocorre justamente porque as ações, elas são diferentes a depender de quem está sendo julgado. A gente já viu, por exemplo, nesse caso, busca e apreensão, se ok, eu não sou advogado para dizer, sou economista, mas nesse caso é busca e apreensão. Em outros casos, nós vimos censura prévia no Brasil, nós vimos familiares que acabaram tendo censura nas suas redes sociais, nas suas páginas pessoais, o que não prevê a Constituição brasileira. Então foram várias formas que, constatados por advogados, o judiciário brasileiro extrapolou as suas funções. E tudo isso vai gerando uma descrença muito grande, ainda mais com uma sociedade completamente polarizada, o que vai gerando essa necessidade da briga, da desobediência civil. E é um perde. Então, de novo, o meu grande ponto é a gente precisa retomar o que é legal. Se não concorda com a Constituição, como eu falei que eu sou amplamente contra grande parte da Constituição de 88, façamos o rito legal para que a gente possa mudar. E se perdermos no jogo, perdemos. Tudo bem, seguimos respeitando as regras vigentes. Agora, o que não dá é não saber a regra. E seja no meio privado ou no meio público, o que nós estamos vendo é justamente isso. Uma falta de previsibilidade que traz uma insegurança jurídica, segurança institucional, segurança econômica e insegurança para o próprio capital, que acaba gerando emprego em última instância.